Estamos aqui no YouTube da TNT Esportes para a gente fazer uma prévia, seguindo aqui os vídeos, analisando os clubes brasileiros no Mundial de Clubes da FIFA. E agora estamos aqui para falar do Flamengo com a luxuosa participação de Monique Danello. Como diria aqui os mais antigos, nem o sol cobre melhor o Flamengo do que a Monique Danello. E aí, Monique, tudo bem? Tudo tranquilo? Você em breve você já está nos Estados Unidos quando a galera está vendo esse vídeo. E vamos aqui tentar trazer para a galera como chega o Flamengo para esse Mundial, o grupo do Flamengo. Vamos tentar dar esse panorama. É isso, a gente vai ter uma cobertura completa do Flamengo aí nesse Mundial, né, nessa Copa do Mundo de Clubes, como a gente já faz no dia a dia, né, VSR, que a galera está acostumada já a acompanhar a cobertura do Flamengo nas nossas redes, então estaremos juntos com o Flamengo nesse período de Estados Unidos, acompanhando esse desafio aí da fase de grupos, da primeira fase, e quem sabe um Flamengo com possibilidade de avançar e chegar mais longe na primeira edição dessa nova competição, né? Aqui pediram para botar no roteiro a gente falar até onde esse clube pode chegar no Mundial. E eu vou mudar um pouquinho. Além de perguntar até onde nós podemos entender que o Flamengo pode chegar, eu vou fazer uma outra pergunta. O que seria inaceitável para o Flamengo nesse Mundial de Clubes? A gente pode rotular como inaceitável o Flamengo cair na fase de grupos? Eu acredito que sim, acho que a expectativa é que o Flamengo avance, né, passe pela fase de grupos por ser um dos principais elencos da América do Sul, se não o elenco mais poderoso da América do Sul em termos de investimento, em termos de peça. Então, olhando para as principais forças do nosso continente, acho que Flamengo e Palmeiras despontam ali, chegando como as principais potências, os favoritos dentro do nosso lado do jogo, né, sem levar em consideração os europeus, e num grupo que tem ali duas equipes despontando como favoritas, o Chelsea e o Flamengo, eu acho que vai ser muito frustrante se o Flamengo passar pela competição caindo na primeira fase, porque isso significaria deixar pontos pelo caminho para equipes que, teoricamente, são equipes mais fracas tecnicamente em relação ao Flamengo. Então, de cara, eu acho que o que não pode acontecer é cair na primeira fase. Esse é o planejamento inicial. O Flamengo desenhou tudo com uma ideia de planejamento de pelo menos chegando nas oitavas de final em termos de logística, né, de programação. Então, de cara, meu palpite é esse, assim, se cair na primeira fase, tanto para clube quanto para torcedor, vai ser muito frustrante, né? Então, o Flamengo fez um planejamento tratando realisticamente como ele avançando. Lógico que a gente sabe que isso é futebol, tem que ver o que vai acontecer no campo e tudo, mas ele traçou um planejamento tratando como realisticamente ele estar no mata-mata. Isso, exatamente. O Flamengo tem uma logística ali inicial para as duas primeiras partidas na Filadélfia e depois monta uma segunda logística quando vai jogar o terceiro jogo contra o LAFC em Orlando, mas levando em consideração que se avançar para as oitavas ele vai jogar em Miami ou em Charlotte, então montando uma nova base de treino ali em Orlando que receberia o Flamengo até esse período de oitavas, já que Miami e Charlotte são bem próximas a Orlando. Então, essa é a ideia de planejamento, considerando o Flamengo chegando nas oitavas, né? Que é o que é mais plausível de prever, porque depois, quando entra no mata-mata, fica mais difícil, né? Até porque o nível dos enfrentamentos vai ser um nível mais alto e também fica mais difícil de você prever um mata-mata, mas é um planejamento desenhado pensando que o Flamengo tem condições de chegar nessas oitavas. Miami é ali a, sei lá, 4 horas e meia de Orlando, né? E Charlotte é ali no sudeste dos Estados Unidos também, está mais ou menos perto ali. Então, eu também concordo com você, acho que o Flamengo cair na fase de grupo seria uma decepção muito grande. E agora, em termos de avançar, o que é realístico para o Flamengo? É cair nas oitavas? É chegar nas quartas? É pensar em ser campeão? Ou pensar em chegar numa semifinal? Vai depender do que vai acontecer. Como é que o Flamengo tratou isso internamente? Eu sei que você tem muita informação de bastidores, porque o Flamengo não falou nada disso abertamente. Mas como é que o Flamengo trata essas projeções aí de mata-mata?
Acho que o Flamengo está bem pé no chão em relação a projeções, porque é, mesmo que o Flamengo consiga passar em primeiro lugar no grupo, a tendência é que enfrente um europeu nas oitavas de final. Então a gente sabe, né? É só a gente olhar para os últimos mundiais, os aviões estão passando aqui a todo momento, então só para deixar a galera tranquila, essa barulheira que vem são os aviões. Não tá nem aparecendo aqui pra gente. Ah, então show de bola, porque pra mim parece que o avião vai aterrissar aqui do meu lado, mas tá tudo certo. Eu acho que é uma projeção bem realista, né? Porque se a gente for olhar os últimos mundiais de clubes no formato intercontinental, né? Que agora se chama intercontinental, mas, por exemplo, o Flamengo de 2019 era um Flamengo que chegou voando, até teve condições de vencer o Liverpool naquela final, mas acabou perdendo na prorrogação. Então, a gente sabe quais foram os níveis de enfrentamento de brasileiros e europeus em todos os últimos mundiais no antigo formato. E aí, nesse caso, mesmo que o Flamengo avance em primeiro, pode pegar um outro europeu nas oitavas de final, mesmo que não seja o primeiro europeu do grupo, mas de qualquer maneira, uma equipe europeia. Então, o Flamengo está meio que indo passo a passo, fazendo esse primeiro planejamento de chegar às oitavas e depois entender também, né, Vessely, como os europeus vão se comportar nesse Mundial. Afinal de contas, é fim de temporada para eles. Muitos jogadores gostariam de estar de férias, né? Foram temporadas desgastantes. Ontem, né, vendo aqui, eu acompanhei o jogo da seleção brasileira, jogadores que estão envolvidos no Mundial tiveram que sair correndo, pegar avião fretado, caso do Marquinhos com o Paris Saint-Germain, do Vinícius com o Real Madrid. Então, assim, acho que vai dar até para o próprio clube entender e projetar melhor que caminhos, né, dá para seguir na competição, vendo como os adversários europeus, que no meu ponto de vista são os principais adversários para que os brasileiros consigam avançar, como eles vão se comportar nessa fase inicial da competição, né? A gente vai analisar já o grupo do Flamengo, mas o emparceramento pelo sorteio o do Flamengo pega com um grupo de Bayern e Benfica, sendo os dois europeus. Ainda tem o Boca Juniors largado ali no meio do caminho, que numa dessa, né, não sei. Porque tem esse ponto, né? Os clubes europeus, eles estão numa sequência de reta final de temporada. Neste momento, todos eles estariam de férias. Alguns times deram férias ali de 5, 10 dias para os jogadores e se reapresentaram de novo para o Mundial. É uma coisa nova, então a gente não sabe qual vai estar o ritmo debaixo de um calor absurdo nos Estados Unidos, né? Porque a gente sabe que esse período, especialmente do meio dos Estados Unidos para a parte sul, é um calor absurdo. A região de... A gente viveu isso na Copa América do ano passado, né? Viveu na Copa América, viveu muito na Copa do Mundo de 94, então vai ter jogo nessa região, vai ter jogo na Flórida, vai ter jogo em Los Angeles, vai ter jogo... Então, assim, vai ter em regiões muito quentes, a gente não sabe como é que vai funcionar. Antes da gente passar para analisar o grupo do Flamengo, reforço do Flamengo é só o Jorginho, né? Só o Jorginho. Jorginho é o único que o Flamengo conseguiu a tempo, né, para essa mini janela que se abriu aí pré-mundial. O Flamengo pensa em se reforçar para a janela de julho, mas aí já não funciona para o Mundial. Então, de reforço para o Mundial é mesmo a chegada do Jorginho, que já foi apresentado, já está treinando com o grupo. E a expectativa muito grande dele encaixar muito no estilo de jogo do Felipe Luiz. Pelo menos eu tenho isso, não sei o que o próprio Felipe falou sobre isso, não sei nem se ele já falou sobre isso. Ainda não. Mas eu acho que é uma peça, né, de muita qualidade que chega ali para o meio-campo do Flamengo. Não sei se logo de partida o Jorginho já vai sair como titular do Flamengo, né? Até porque ele está tendo esses dias aí de treino, mas não vai ter feito nenhuma partida antes do Mundial com esse grupo, né? E ali tem um meio-campo, na teoria, entrosado. A gente tem que ver como que vão ser as condições físicas do De La Cruz, que está se recuperando, né? Mas na teoria ali teria Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, que a coisa já estava bem encaixada, mas depende também da condição física. Pulgar já voltou. Tá, tem só que pegar ritmo, né? Exatamente. Acho que o Flamengo chega com todo mundo à disposição, tem que menos o De La Cruz nesse momento, e o mais seria recuperar ritmo de alguns jogadores, inclusive do Pedro. Isso, o Pedro já um pouco mais próximo do 100%, mas ainda na visão do Felipe, né, ainda não rendendo o que ele pode render
tecnicamente, até por conta dessa recuperação, que também a gente não tem nem como a gente fazer ponto nenhum sobre isso, né? Foi uma recuperação relâmpago lá atrás, nem se esperava o Pedro no Mundial. O Vinha voltou a jogar, entrou poucos minutos, também uma questão, né, de recuperar ritmo e parte física. O Plata foi a campo sem dor, então é uma boa notícia, né? Depois daquele vai, não vai, aquela ida no Uruguai, acho que deu uma... Do Uruguai não, no Equador, deu uma melhorada no joelho dele, e aí ele treinou no campo sem dor, mas também está sem jogar há um bom tempo. Então, na verdade, está indo, né? Tem todo mundo ali à disposição, não tem ninguém ali se recuperando de uma lesão séria. O caso mais delicado é o do De La Cruz, que está nessa reta final aí. Beleza, vamos dar uma olhada aqui no grupo. O Flamengo está no grupo que tem Chelsea, o Esperance da Tunísia e, de última hora, entrou o LAFC. O Chelsea teve uma temporada de um começo meio irregular, depois engrenou, terminou, apesar de uns altos e baixos aqui, terminou na 4ª posição do campeonato inglês, garantindo a vaga na Champions League, que era uma coisa muito importante, e terminou ganhando a Conference League, que seria uma competição ali abaixo da Sul-Americana, né? Tem a Libertadores, tem a Sul-Americana, e se tivesse uma... Quem não está na Sul-Americana, se fosse uma competição internacional, foi para a Conference League. Então o Chelsea era muito favorito a ganhar a Conference League e venceu. Chega, talvez, sendo o time a ser batido no grupo. Acho que essa percepção é verdadeira. Porque, como você falou, né? 4º colocado na Premier League, um time que tem muita juventude, né? Alguns jogadores que se destacaram nessa temporada. E é um time europeu, um time inglês que joga na Premier League. Não dá para, de jeito algum, colocar no mesmo patamar, porque por mais que fosse um Flamengo voando, e a gente sabe que esse Flamengo ainda é instável em vários momentos, por mais que fosse um Flamengo voando, e aí eu sempre faço a comparação com 2019, porque é isso, né? Em 2019 era um Flamengo voando e criou dificuldade para o Liverpool, mas que o Liverpool também... era final de temporada também, né? Era final de temporada pro Flamengo, meio pro Liverpool, e o Liverpool também estava voando, né? O Flamengo, quando enfrentou o Liverpool, se eu não me engano, vinha de 12 vitórias seguidas, então era um Liverpool que também estava muito voando e ainda deu o jogo ali duro. Acho que o Liverpool foi melhor, mas de fato o Flamengo deu uma competição ali. E os outros dois... O que eu sempre chamo a atenção, Vasser, é que a gente conhece bem essa percepção de Flamengo, que é a forma diferente como o Flamengo se comporta num jogo grande e num jogo, teoricamente, que é aquele que o Flamengo sabe que pode controlar. Então, não vai me surpreender se o Flamengo, por um acaso, conseguir uma vitória. Não é nenhuma aberração se o Flamengo conseguir uma vitória contra o Chelsea, porque eu imagino que vai ser uma postura de Flamengo totalmente focado e ligado naquele jogo, né? Mas é o rival mais difícil, e também não é nenhum absurdo se o Flamengo passar em segundo lugar do grupo. E quem acompanhou o Chelsea do Maresca, que de novo começou rateando e era natural, começo de trabalho para um treinador também com uma pouca bagagem, mas ele depois já da segunda metade do campeonato inglês, ele teve alguns jogos ali de derrapar, alguns jogos que escaparam, então ainda não é um time 100% confiável, mas é um time de muita qualidade, com muitos jogadores. Enzo Fernandes e Caicedo é uma batalha de meio campo absurda. Tem o Palmer, que não fez uma temporada igual à anterior, mas é um grande talento. Se reforçou para o Mundial também. Então, de fato, é um time muito difícil. Os outros dois... Tem a lei do ex do Jorginho aí. Tem a lei do ex do Jorginho, é verdade. Os outros dois, o Esperance e o LAFC... me preocupa aqui uma questão. O Flamengo, entre aspas, ter o controle do jogo e os outros dois estarem muito fechados, embora não seja característica muito do LAFC, é um time muito ofensivo, tem o Giroud, tem o Bonanga, que tem jogado demais, foi o herói, inclusive, da classificação do LAFC contra o América do México, porque tem o Lohri no gol também, né? Tem o Lohri no gol. O Lohri é o goleiro. Era esse jogo, era o León, esse grupo, era o León. Aí o León é do mesmo dono do Pachuca, a FIFA tirou o León do campeonato e criou um confronto entre a América do México e a LAFC. E todo mundo entendia que o América do México era o favorito. E acho que era mesmo, tricampeão mexicano e tudo. Só que o LAFC conseguiu ganhar de virada na prorrogação e passou. É um time que eu acho perigoso.
O Bonanga é um atacante que vive um estado de graça, jogando muito bem, é um dos melhores jogadores da MLS, mas é um time que em alguns momentos deu uma rateada, por exemplo, na Champions da CONCACAF, perdeu de virada, foi eliminado pelo Inter Miami, tendo vencido primeiro em Los Angeles, depois acabou sendo eliminado em Miami. Acho que é um time que oferece perigos, mas que acho que o Flamengo tem condição de lidar com esse time, ou não? Eu acredito que sim, e especialmente por ser o terceiro jogo, né? Tirando o Chelsea, que é um outro nível de conversa, na minha opinião, o jogo mais difícil para o Flamengo vai ser o da estreia contra o Esperance, porque vai envolver um nível de tensão de estreia, um nível de tensão de saber que se perder pontos ali, talvez possa complicar um futuro de classificação, né, avançando da primeira fase, por esperar que o Esperance venha um pouco mais fechado, e a gente já viu recentemente a dificuldade que o Flamengo teve em alguns momentos, né, para furar defesas mais fechadas. A gente viu isso recém na Libertadores. Então, eu acredito que o Flamengo tenha condições de ver. Contra o Inter também. Eu acho que o Flamengo tem condições de vencer os dois jogos das pontas, né? A estreia e o terceiro jogo contra o Esperance e o LA. Mas eu acho que o primeiro jogo tem um componente emocional de estreia, de tensão, de ansiedade, provavelmente uma ansiedade que vai ser gerada também pelo desenho do jogo, de tentar encontrar o gol, de, enfim, furar um possível bloqueio. Eu acho que esse jogo tende a ser mais difícil do que o último, que a gente também não sabe nem como o LA vai chegar para esse último jogo, né? Dependendo dos resultados, talvez nem tenha chance. Então, a ordem dos jogos é essa que você falou. O Flamengo estreia contra o Esperance, Chelsea e LA no outro jogo. Na segunda rodada, o Chelsea e o Flamengo se enfrentam, Esperance e LA FC se enfrentam, e na última rodada, lógico, o Chelsea pegando o Esperance e o Flamengo pegando o LA. O Esperance, eu estava dando uma olhada para me preparar aqui para o Mundial e para o vídeo, ele é um time que costuma marcar alto, não sei se vai fazer isso contra o Flamengo, mas ele costuma marcar alto, e é um time que joga muito em função do seu camisa 9, do Rodrigo Rodrigues, que é um brasileiro até, que ele joga com muita bola espetada em cima dele, para ele preparar para quem vem. Ganhou o campeonato da Tunísia com 4 pontos de vantagem e ganhou também a Copa. O Esperance ganhou, fez a dobradinha. Se eu não me engano, eles ganharam 8 dos últimos 10 campeonatos nacionais, né? No cenário, né, nacional deles, eles têm uma hegemonia muito grande. E aí tem que ver se ele vai mudar de característica, se vai marcar mais abaixo e fazer uma linha ali para o Flamengo ter que achar espaço, e que aí, com o contexto que você falou de estreia, pode virar um jogo complicado, ou se vai continuar marcando alto, se vai continuar buscando alguns botes ali, que o Felipe Luiz gosta desses times que também marcam alto, porque o Flamengo tem uma bela saída de bola. Esse foi o grupo aí, então vamos colocar aí essa condição aí do Flamengo passar nas oitavas de final. E aí, para as oitavas de final, o Flamengo passando em primeiro, pega o segundo do grupo, que tem Bayern, Benfica e Boca Juniors. O outro, que eu não me lembro quem é, o Auckland City, né? Então, o Auckland City da Nova Zelândia, vamos considerar esses três, né? Bayern, Benfica e Boca Juniors. Se o Flamengo passar em primeiro, pega o segundo dentre Bayern, Benfica e Boca Juniors. Se o Flamengo passar em segundo, pega o primeiro entre Bayern, Benfica e Boca Juniors aí. Não tem muito o que analisar, né, Monique? Vão ser jogos muito difíceis. Vão ser jogos muito difíceis. Até o próprio Boca, até né, o próprio se passar. Boca. O Boca não vive uma grande fase, apesar de ter feito um campeonato argentino interessante, acabou caindo na reta final, mas é um jogo difícil, ali... Mas vai ser um clássico sul-americano. Lógico que o Bayern... o Bayern deu férias, tá? A gente estava lá em Munique para a final da Champions, tentamos fazer alguma coisa lá com os jogadores, todo mundo falou, nem esquece, Neuer tá lá, tá curtindo praia, tá todo mundo de férias. Não sei como é que eles voltaram, não sei como ele vai voltar. O Bayern fez uma temporada irregular, em alguns momentos muito bons, em alguns momentos avassalador, outros momentos deixando a desejar em algumas situações aqui e ali. Passou um aperto, por exemplo, na fase de grupos da Champions.
Então, mas é um time muito forte. O Benfica perdeu os 2 títulos portugueses, os 2 títulos de Portugal, perdeu para o Sport, perdeu o Campeonato Português no confronto direto ali, na penúltima rodada tinha que ter vencido o Sport, acabou não vencendo, o Sport foi campeão e perdeu a Copa de virada a Copa de Portugal, a Taça de Portugal para o Sport. E o Boca vivendo ali. Não tem muito o que a gente falar, vão ser adversários duros, mas que o Flamengo, de repente, se encaixar um bom jogo, talvez possa. Talvez acho que o Bahia seja um pouquinho mais difícil, mas acho que Benfica e Boca, eu acho que é jogo trocado ali com o Flamengo, ou não? E é muito difícil a gente até prever por essa condição que você falou, né? Times europeus dando férias para os jogadores, final de temporada, aí no meio das férias os caras vão ter que se reapresentar para fazer uma mini preparação ali para jogar o Mundial, numa condição diferente da que eles estão acostumados, porque normalmente nesse período do ano, quando tem calor na Europa, eles estão de férias, então não é a condição climática que eles estão acostumados. Também vão encarar uma longa viagem para ir até os Estados Unidos. Enfim, tem vários componentes que talvez façam, né, esse Mundial ser diferente do Mundial de fim de ano, quando eles chegam em meio de temporada voando. Os times brasileiros chegam depois de 80 jogos no ano, fazendo uma longa viagem, saindo daqui, indo lá para o Catar, para a Arábia, enfim. Como o Botafogo foi nesse ano, né, que pegou a viagem logo depois de Brasileirão e já teve que entrar em campo. É um cenário completamente diferente, com os times brasileiros na sequência ali de campeonato, o Flamengo chegando líder do Campeonato Brasileiro, né? E aí eu acho que talvez as coisas possam se desenhar de uma outra maneira, né? O Flamengo vai estar ali disputando o seu grupo e talvez o óbvio que seja passar o Bayern em primeiro e o Benfica em segundo, não aconteça por conta do imponderável, né? Que são esses fatores que a gente está falando aqui. Então, acho que isso vai ser um ingrediente aí para a gente acompanhar nessa primeira fase de Copa do Mundo. Então, aqui para a gente projetar aqui, Flamengo trabalha realisticamente com 6 ou 7 pontos, talvez, né? Isso. De ganhar do Esperance, ganhar do LA e aí ver o que faz com o Chelsea. Se perde para o Chelsea, se empata, ou eventualmente até se ganha, mas com certeza se ele ganha dos outros 2, ele já garante a vaga nas oitavas de final. E aí teria que ver o que ficaria com o Chelsea. É mais ou menos essa projeção, justamente porque depois no mata-mata, inclusive pegando um time que pudesse ser mais tranquilo, que seja o Boca, a gente sabe como é mata-mata e tudo pode acontecer, então é difícil projetar. É claro que numa Libertadores, em que a gente conhece muito bem os times, que a gente conhece muito bem os adversários, é mais fácil, né, o Flamengo projetar como meta chegar a uma semifinal, chegar aqui. Mas nesse caso que os cruzamentos são contra equipes que o Flamengo não está acostumado a jogar e que a gente não sabe, né, como essas equipes vão se apresentar no Mundial, e conhecendo o nível do futebol europeu, fica mais difícil de você projetar, coloquei como meta chegar nas quartas de final. É difícil, porque a gente sabe que os cruzamentos podem acontecer contra clubes europeus. Então, a projeção de, pelo menos, ter uma meta cumprida ali no Mundial é passar da primeira fase e ir lá para a guerra nas oitavas de final. E o próprio Landim, o próprio BAP falou que o foco do Flamengo é Brasileiro e Libertadores. Brasileiro e Libertadores. Meio que não dizendo que o Flamengo vai lá a turismo, mas dizendo que o Flamengo entende a complexidade do Mundial. Tudo é muito novo também, né? Tudo é a primeira edição, é a primeira situação dos europeus, porque os europeus, nessa coisa, eles se relacionam, nesse momento do ano, eles se relacionam muito bem com o calor, mas se relacionam de sunga, de chinelo, nas praias da Espanha, no Havaí, é onde eles estão. Eles adoram o calor nessa época, só que de férias, agora eles vão estar dentro do campo. Obrigado, Monique, aqui. Então essa é uma prévia aqui do Flamengo no Mundial. Nós fizemos de todos os clubes brasileiros aqui, do Botafogo, do Fluminense, do Palmeiras. Então, aqui você sabe que a cobertura que a gente vai fazer aqui no Mundial de Clube da FIFA, com os programas, com prorrogação, tudo, sempre para te deixar muito próximo do seu clube e também do Mundial como um todo. Bom trabalho aí, Monique. Um abraço e manda um abraço para todo mundo aí.